Boa noite. A pandemia de Covid-19 mudou o mundo e Santo Meio Príncipe não foge à regra. Os resultados são encorajadores, mas não devemos baixar as regras. Temos que estar atentos e seguir as regras de lavar as mãos com água e sabão e manter o distanciamento social e usar a máscara. Mas também temos que pensar no que será o futuro pós-Covid. Nesta base, a Unicef, com a colaboração técnica da TVS, elaboraram este programa que permitirá trocar ideias e informações, ouvir conselhos dos pais encarregados de educação, a sociedade civil, ou seja, toda a gente que quiser dar a sua colaboração, para que em conjunto possamos encontrar um caminho promissor no combate a esta pandemia, de se reinventar para uma melhor qualidade de vida e desenvolver um novo normal. Mesmo face a este cenário atual, a vontade é de encontrar soluções. Por isso, temos cá os nossos convidados, a Dionila Guiar, que é a diretora do Hospital de Campanha. Boa noite. Jutelena Souza, que é a diretora da Proteção Social, também bem-vinda. E a psicóloga Helena de Silva. Bem-vindas a esse programa, vamos reinventar. É um programa em que temos que falar daquilo que poderá vir a ser o futuro da humanidade e, em particular, Santo Meio Príncipe, pós-Covid. Os seus traumas e não só, aquilo que poderá afetar o desenvolvimento do santomense em particular. Por isso, antes de iniciarmos, vamos ver a reportagem que se segue. Para a maioria de nós, a pandemia do novo coronavírus representa uma circunstância completamente sem precedentes, sobretudo a mudança de rotina provocada pela mesma. Nenhum evento na história recente afetou tão profunda e amplamente a humanidade. A pandemia não apenas recorda a nossa fragilidade física, mas também prejudicou a segurança econômica, virou nosso cotidiano de pernas para o ar, destruiu muitos planos e nos isolou de amigos, vizinhos e afetos. O negócio ficou frio para mim até hoje. Depois, esses dias que a gente está gravando, não há já quente, não há nada. Só estou um bocado parado. Antes minha vida era ainda mais normal, mais confortável. Tinha um pouco de Deus, agora o Deus fechou, não sei porquê. Agora já não vê Deus assim, só tem que ralar muito depois para ter o Deus. Nós sabemos que afetou a economia quase de toda a família. O que mudou é falta mesmo de dinheiro e também criança, né? Para estar sempre dentro de casa é terrível. Para virar sempre, a procurar comida, a virar, eu não sei. Sem poder realizar atividades que exigem grandes concentrações, como festas, ir a discotecas ou fundões, cada família, cada indivíduo tem procurado ajeitar-se e adaptar-se perante as medidas adotadas pelas autoridades nacionais e internacionais para evitar a propagação da doença, que já teve mais de 800 infectados e 15 mortos no país. As pessoas respeitaram a medida de prevenção, e sempre lavar as mãos com água e sabão e também usar máscara. Tive mesmo que acostumar com essa doença e pegar a vida e seguir pela frente. Em todas as instituições, o uso de máscaras é obrigatório, bem como a lavagem constante das mãos, a sua desinfecção e o distanciamento social. Sempre colocamos o álcool gel na mão. O meu apelo é que toda a gente encara essa doença como uma coisa séria, porque não está para brincadeira. Porque muitos dizem que isso é brincadeira, então vamos encarar isso sério. É uma realidade que nós estamos a viver em Santo Tomé, apesar que muitos não acreditam, mas é verdade que doença existe. Mas para dizer que outrora, no princípio, posso dizer, da pandemia, viu-se que resistiu-se mais caso de Covid-19 em Santo Tomé e estamos a ver que isso está em bom caminho porque o governo, juntamente com a OMS, o trabalho está a ser feito, um trabalho de casa. Pouco a pouco, a Covid-19 tem mudado quem somos e como nos relacionamos com as pessoas e o mundo. Uma consequência do nosso desamparo diante da pandemia é a nossa maior sociabilidade. Um grito por calor humano, por socorro, a percepção de que precisamos uns dos outros e de que não podemos dar conta desta pandemia sozinhos. Não devemos nos esquecer de que a forma mais eficaz de proteção para evitar a transmissão da Covid-19 é o uso de máscaras, o distanciamento social
e a higienização das mãos. Senhora jornalista Guilherme Neto, boa noite aos nossos telespectadores. No domínio da saúde deve ser adaptada a esta nova conjuntura, que é uma conjuntura que implicou a tomada de medidas que vieram para ficar. Estas medidas que nós solicitamos às pessoas, a higienização frequente das mãos, o uso das máscaras, o distanciamento social, que são medidas que é importante frisar, que não vêm só ajudar no combate ao Covid. Nós temos dito desde o início, o Ministério da Saúde tem feito esse tipo de mensagem, que nós estamos a combater neste momento o Covid, mas estas medidas vão ter impacto em todas as patologias de transmissão infecciosa ou não, de transmissão homem-animal, homem-homem, e portanto estas medidas vão ter um grande impacto não só a nível do Covid, para a redução da transmissão da doença, mas também redução de outro tipo de patologias que nos afetam de maneira muito regular, como as gastroenterites, como as outras infecções respiratórias. Estamos agora a chegar à época em que costumamos ter aumento de casos de gastroenterites, as patologias alérgicas. Portanto, nós temos uma série de doenças que vamos com certeza mitigar devido ao uso e implementação deste tipo de medidas de prevenção. Quais são as medidas que têm sido tomadas, sobretudo para aquelas pessoas que passaram pelo hospital de campanha e pronto, depois têm que ser integradas na sociedade? Bem, as medidas têm sido essencialmente semelhantes àqueles que ficam também em casa em seguimento. Portanto, o que implica que um doente tenha que ser hospitalizado no hospital de campanha é o desenvolvimento de sintomas e sinais ou descompensação da sua doença de base que não permita ser monitorizado e tratado em casa. Em termos de seguimento, é igual ao que é feito a nível de domiciliar. Portanto, fazemos o tratamento, fazemos a monitorização os 14 dias após o início da doença, voltamos a fazer a testagem até que tenhamos um resultado positivo, um resultado negativo neste caso. Em relação aos doentes, a única diferença é que só se efetivamente temos a cura, aqueles que são hospitalizados, quando o resultado é negativo. É diferente de um doente que está a ser seguido em casa, que é assintomático, que não desenvolveu sintomas e que, apesar de ter um resultado positivo ao fim de 15 dias, 30 dias, sem o desenvolvimento de qualquer tipo de sintomatologia, podemos dar esse indivíduo como recuperado. Já o doente, aquele que foi hospitalizado, só é dado como recuperado após um teste negativo, depois de ter alta ou ainda mesmo que esteja no hospital. Passando os 15 dias voltamos a testar e só depois do resultado negativo é que poderá ser considerado recuperado. Mas ficará a monitorização em casa e são agendadas consultas pós-hospitalares para monitorização e seguimento das doenças de base. Não tem havido estigmatização em relação aos doentes, não? Inicialmente, como esta é uma doença de transmissão rápida, uma doença que se transmite de maneira muito fácil, houve de facto alguma estigmatização, é o medo, né? As pessoas têm medo, têm receio e nós não sabemos, em caso de contaminação, como é que o nosso organismo irá reagir. Nós sabemos que existem patologias ou organismos mais frágeis que levam a que a probabilidade de desenvolvimento de problemas ou de uma doença mais grave seja maior, como a existência de doenças de base, como a diabetes, hipertensão ou outra doença crónica, ou então a desnutrição, organismos em que a imunidade, digamos assim, está comprometida de alguma forma, seja porque não se alimenta convenientemente, seja porque tem outro tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos. Tudo isso leva a que o sistema imune esteja mais debilitado e haja uma maior probabilidade de desenvolvimento de doenças. Portanto,
e desenvolvimento de uma doença mais grave. Portanto, inicialmente houve alguma estigmatização até por parte dos familiares, vizinhos, tanto é que no início, quando as pessoas eram diagnosticadas, muita gente não queria ir para o hospital de campanha porque não aceitava que tinha Covid. Muitas pessoas que estão a ser seguidas em casa recusam o seguimento, não nos dão os contactos, os seus contactos próximos para podermos fazer o seguimento, porque não querem que as pessoas próximas saibam que o resultado foi positivo. Portanto, houve de facto muita estigmatização inicialmente quando esta pandemia começou. Agora, passado este tempo, não é, o conhecimento das pessoas também vai sendo outro, a evolução epidemiológica mostra que no país a situação não é tão gravosa como tem sido em outras partes do mundo, devido a várias consequências, várias causas, não é? Até as próprias condições climáticas que não permitem que o vírus se desenvolva de maneira tão eficaz como em outros países. Eu penso que essa visão e essa calma, a própria forma como os ministérios, o governo, as instituições estão a lidar com a doença, levou a que as pessoas ficassem mais calmas. O próprio conhecimento que as pessoas, os profissionais já têm da própria doença, fez com que as pessoas ficassem um pouco mais calmas e que aceitassem de maneira mais tranquila. Penso que neste momento essa estigmatização ainda existe, mas já não é de maneira tão forte como era no início. Mas das medidas tomadas, mesmo assim, há muitas pessoas que não estão a cumprir. Há muitas pessoas que ainda estão a deixar de usar as máscaras. Como vimos na reportagem, há pessoas que não acreditam que existe o Covid. A sensibilização tem sido bem feita? A sensibilização tem tido o seu papel. Neste tipo de patologias, naturalmente que a sensibilização, a comunicação é uma componente muito, muito importante. Principalmente em países em que a evolução epidemiológica permitiu, as condições existentes permitiu que a situação não fosse tão gravosa como em outros países em que vimos acontecer outro tipo de realidades com elevados índices de mortalidade. Eu penso que o facto das coisas serem mais tranquilas aqui em Santo Tomé fez com que as pessoas também duvidassem da existência da doença. A própria comunicação de informações falsas inicialmente fez com que também as pessoas ficassem confusas, informações contraditórias. E depois também estamos a falar de uma patologia que implica a tomada de medidas que têm um impacto muito grande no dia-a-dia das pessoas, não só no seu dia-a-dia, no seu funcionamento normal, mas também na sua angariação de economia, a sua angariação de financiamento familiar. Portanto, estamos num país em que vive-se muito dia-a-dia, as pessoas ganham muito dia-a-dia para resolver os problemas do dia-a-dia. E estas medidas implementadas, naturalmente, tiveram muito impacto. Então, as pessoas apresentam alguma resistência porque tomar estas medidas que me vai trazer outro tipo de problemas é difícil. E, portanto, eu penso que isso também não ajudou para que as medidas fossem tão implementadas, porque em termos de conhecimento e informação, penso que as pessoas têm conhecimento, têm informação, mas é necessário continuarmos a trabalhar nesse caminho da sensibilização e comunicação para que as pessoas realmente aceitem esta realidade e possam implementar estas medidas que fiquem no seu dia-a-dia. No fundo, vão ajudar não só a nível do Covid, como a mitigar muitas outras situações a nível da saúde. A proteção social, com certeza, que tem um papel importante neste tipo de acontecimento, né, que estamos a ter agora, esta pandemia, em que Santo Tomé e Príncipe também não foge a regra. Eu gostava de saber, até este momento, qual é o ponto da situação, quais são os problemas que têm surgido e como têm resolvido nesse caso. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Relativo à proteção social,
a proteção social, tendo a incumbência de cuidar dos mais vulneráveis, eu acho que esta epidemia veio mostrar o quanto esta direção é um setor que realmente tinha um papel importante aqui nesta questão da epidemia muito grande, e muitas foram as situações que se reparou durante esse momento de pandemia, e a proteção social basicamente durante todo esse tempo tendo sido até considerado linha de frente. Trabalhamos o tempo todo, estivemos ali o tempo todo, porque se reparar por causa do Covid o rendimento baixou. E é claro que o rendimento das pessoas, as pessoas a se verem praticamente descapitalizadas e até sem alternativa por causa da nova readaptação. No fundo, a pessoa tinha que, no fundo, pensar a alternativa financeira. Então, muitas vezes, no momento, ao não ter essa disponibilidade, recorriam sempre e muita enchente de pessoas à proteção social, na expectativa de encontrar solução para a questão de mitigar alguma situação de alimento. Como já a interveniente que me antecedeu diz, nós santomenses às vezes pensamos as coisas muito na hora. Arranjamos solução para os nossos problemas alimentares na hora. E eu creio que esse aspecto vai ajudar os santomenses com essa situação toda a repensar, a rever, porque infelizmente tivemos algumas medidas, apoiamos de alguma forma, mas não de uma forma que eu posso dizer para resolver a solução de uma vez por todas. Porque neste momento eu posso dizer que a proteção social ela fez o quanto podia do seu aspecto. Nós tivemos relativo à questão da cesta básica, nós também durante esse momento da epidemia houve necessidade da questão de sinalização de crianças em situações de rua, e isto para nós é bastante importante à medida que criança é a franja da população que requer uma atenção muito especial, porque o seu nível de comunicação não é tão eficaz, e para nós este momento foi mesmo bastante importante esse trabalho. Portanto, a proteção social também esteve direto no terreno fazendo esse trabalho. Durante essa sinalização nós também aproveitamos para partilhar alguns folhetos com algumas informações de como é que os pais devem ensinar os filhos, como é que eles devem se precaver, o que devem fazer, como devem fazer. E basicamente nesses folhetos as crianças também poderiam aproveitar nesse momento de confinamento e trabalhar alguns aspectos pedagógicos, uns trabalhos didáticos que havia nesse mesmo folheto. E para nós nessa distribuição, que ainda posso dizer, ainda decorre a cada momento, que nós vamos fazer algum trabalho nas comunidades, e para nós foi importante. Nós também tivemos junto às ONGs, organizações de acolhimento de criança, foi uma visita para também percebermos quais são as suas fragilidades perante esse momento, quais são as suas dificuldades. Para nós também foi importante, porque se uma criança no ambiente familiar estava um bocado pesado para os seus pais, imaginam uma casa de acolhimento com mais do que 5 crianças. Eu digo mais do que 5 porque, pronto, nas casas de acolhimento costumam ter um pouco mais. Portanto, era conhecer de perto essa forma de reinventar essa adaptação desse confinamento, porque as pessoas nunca se viram tão fechadas em mais de uma semana. Eu acho que as pessoas começam a sentir um bocado pesados, um bocado tudo. E, portanto, criança não entende numa primeira hora, o adulto estressa-se muito nesses momentos, e eu acredito que essas visitas que nós fizemos junto à organização de crianças era também para conhecer mais de perto um ou outro aspecto e sabemos também quais são as formas de prevenção que estavam a utilizar. E também relativo à proteção social, também lembrando a questão dos idosos, nós também fizemos algumas transferências para organizações de deficiência e também para os lares de acolhimento. E, portanto, basicamente, essas atividades, todas elas nós tivemos voltadas
diariamente para fazer esse acompanhamento e percebemos como é que está sendo essa mudança, como é que está sendo essa adaptação. Mas tudo isso também não acaba com o grupo-alvo que recorre a nós diariamente. A proteção social, por um tempo, lembrando das medidas do distanciamento, a necessidade de lavar sempre as mãos, nós tivemos também que, nessa forma, reinventar. Porque o lugar que nós fazemos atendimento ali no Ministério do Trabalho é muito pequeno perante tanta procura. E nisto eu posso dizer que aqui sim a epidemia veio nos mostrar as fragilidades, veio nos mostrar a necessidade de reinventar as formas de atendimento público, ela veio nos mostrar a necessidade de o recurso humano interno do setor devidamente preparado psicologicamente, porque é claro que o técnico social, perante essa situação, ao ser chamado, ele não pode de forma nenhuma dizer que não pode atender, não quer atender alguém que chegou, não vai escutar alguém. Ele tem a obrigação de fazer o seu papel, independentemente das questões de condições apropriadas para tal, tem a obrigação desse acompanhamento de forma personalizada para que possamos de forma a mitigar um ou outro aspecto. Mesmo não podendo resolver de forma acabada, ele tem mesmo que o fazer. Portanto, esses trabalhos foram eles feitos não somente na parte administrativa, mas também nas comunidades em alguns momentos, mesmo sabendo do risco. E é só para dizer que a Direção da Proteção Social, ela não está somente a nível de Água Grande centralizada, temos trabalhos também que estão sendo feitos a nível dos distritos. Portanto, um outro momento pelo desconhecimento, quando as pessoas escutavam, olha, vai a proteção social, recorria a essa enchente ali e nós tentávamos de forma bastante dinâmica, dentro das condições de trabalho que tínhamos, tentar descentralizar, orientando que as pessoas podiam ser atendidas nos seus distritos, orientar as pessoas que elas poderiam recorrer aos centros da proteção social no seu respectivo distrito. Portanto, o grupo vulnerável, nós tentamos ao máximo fazer esse exercício. Eu me lembro quando ainda de uma entrevista à Rádio Nacional, que era a preocupação com os idosos. Mal sabia que vinha ali, em que nessa situação dessa epidemia, que eles eram até o grupo-alvo. E no momento posso dizer que foi uma corrida para tentar fazer alguma coisa, mas eu confesso que nós, enquanto técnicos sociais, já é algo que nós temos estado a reparar, mas também eu posso dizer que essa epidemia ainda chamou mais a atenção da parte social para alguns aspectos que eu acho que diz respeito à saúde, que é a questão dos doentes mentais. A deficiência no seu todo, mas a deficiência cada um a seu nível. Se nós repararmos também, esta epidemia realmente, o caos dessa epidemia em outras paragens do mundo, se nós formos comparar com a situação que nós temos ligada aos doentes mentais, eu acho que a cada quarteirão, a cada espaço da rua que nós vamos andar, vamos perceber o quanto eles estão à solta. E se eles são um vetor de doença, então eu acho que a doença seria ela para nós, sem poder até medir a dimensão. E para nós, na proteção social, tem sido uma preocupação a questão da doença mental, independentemente das outras deficiências, que nós sabemos perfeitamente que a deficiência visual também, nesse momento desta epidemia, nós alertávamos as organizações ligadas à deficiência relativa a um outro aspecto dessa prevenção, mas a deficiência visual, digamos, também é outra camada bastante sensível, porque o lavar as mãos, ele teria uma dependência, lembrando que eles não têm a autonomia intrafamiliar total, e social pior ainda, portanto é um outro grupo também bastante vulnerável. E para mim também em seguida vem a questão da deficiência física, que para mim é um tipo de deficiência que às vezes também vai na dependência. E esta epidemia, eu posso dizer, alguns grupos têm que ser já sinalizados por nós, têm que ter uma atenção muito especial. Eu posso dizer que dentro da proteção social já estamos, digamos, a trabalhar um pouco sobre esse assunto.
de forma bastante específica, porque essa epidemia está mesmo a exigir de nós uma reestrutura em tudo um pouco. E essa reestrutura, uma boa parte do público-alvo que temos tido é mais voltada para a questão de solicitar algum apoio financeiro, basicamente todos preocupados com o programa que nós temos, que é o programa Família Vulnerável, mas é um programa em que nessa altura nós não podíamos fazer muito. Nesta altura nós não tínhamos lá grandes alternativas de inseri-los, porque no fundo o programa Família já estava em curso antes dessa epidemia, mas o que posso dizer é que perante a situação, algo está sendo analisado junto aos parceiros. Não garanto nada e não avanço muita informação relativa ainda ao programa Família, mas posso dizer que, pelo menos para mitigar um outro aspecto, também está em curso. Estamos a trabalhar tecnicamente e posso dizer, a epidemia veio nos ensinar mesmo a essa tal reinvenção para os novos tempos, novo estilo de vida, novo diálogo, e até nos trouxe novos vocabulários. Reinvenção e isenção das mãos e também só. Em termos psicológicos, claro que esta doença, esta pandemia, tem um grande impacto, né? Sobretudo nos comportamentos das pessoas. Helena Silva, o que é que acha que deve ser feito para podermos, sobretudo as pessoas que passaram pela doença e não só, aqueles que poderão vir a ter a doença, como devem agir? Boa noite a todos, boa noite, colegas. É um tempo novo, né? É um novo tempo. Nós não seremos mais os mesmos, o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia. Muita coisa mudou e vai continuar mudando, e acredito que são mudanças para melhor, serão mudanças positivas, como o hábito de lavar as mãos, de ter o cuidado com o próximo, com o outro, isso é importante. Em relação a questões emocionais, foram várias fases, né? E vamos ter ainda outras fases, porque a pandemia ainda está no mundo. Ainda bem que estamos livres aqui em São Tomé na medida, né? Mas o mundo ainda está ali, enquanto não tiver uma vacina, enfim. Nós passamos pela fase do pânico, do medo, em que só sabia de notícias ruins, notícias de morte, de perdas, e realmente foram muitas perdas, né? E as pessoas ficavam com medo, teve a questão dos estigmas, a pessoa não ter, quando adoecer ou então dar um espirro, já ficar com medo de ser um coronavírus, e o outro que está próximo já não querer estar perto, né? Então nós tivemos essas fases, e termina que a questão emocional vai abalando, a ansiedade, tempo de parada, passamos muito tempo parados, ainda estamos parados, né? Ainda não voltamos ao nosso normal de antes, de nossas atividades. As escolas ainda não começaram, vão começar agora, então, e também vai ser uma outra realidade, uma outra expectativa também para toda a sociedade, para as famílias, para as crianças também, de como vai ser agora esse momento. E isso tudo mexe com o emocional do ser humano. Tem pessoas que têm muita dificuldade com mudanças. Tem pessoas que mudança, para ela, é tranquilo. Ela consegue mudar a chave rapidinho, né? Tá aqui, a coisa tá difícil, ela vai, muda, e ela consegue se adaptar facilmente à situação e resolver aquele problema muito rápido. Mas já tem muitas outras pessoas que não, que têm muita dificuldade com mudança. Às vezes uma mudança de plano da rotina, que a pessoa se programa, ela tem um jeito de programar o seu dia, e aí mudou uma coisinha diferente, um trânsito mais agitado, ou um filho adoeceu, e ela não consegue mais fazer o que estava planejado naquele dia. Qual é a solução para resolver esse problema? Então, a solução seria, a pessoa, primeiro ela tem que parar, né? Parar e pensar. Somos seres humanos, somos cabeças pensantes, nós raciocinamos, e nós temos que parar para pensar.
E nesse pensamento tem que vir ideias, mas ideias que sejam possíveis para cada indivíduo alcançar. Então também é necessário a gente buscar a si mesmo o nosso conhecimento, o autoconhecimento. Então eu preciso me conhecer, eu preciso relembrar das minhas capacidades, dos meus talentos, o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer dentro da minha realidade social, familiar, né, econômica. E aí eu posso pensar nisso e começar a vir as ideias. E aí dessas ideias eu vou selecionando as melhores até chegar a uma ideia boa e que eu possa reinventar dentro daquilo que eu já tenho. E às vezes a pessoa não pensa que ela tem tantas capacidades. O ser humano tem muitas capacidades e cada um tem seu talento, né? Somos diferentes também. Eu tenho talento em algumas áreas, a Jortalene tem talento em outras áreas, a doutora na área da saúde, né? Você também na área da comunicação. E nós vamos reinventando dentro daquilo que nós já sabemos. E outra coisa importante também para diminuir a ansiedade é não ficar esperando resposta em outras pessoas. Porque às vezes a gente fica esperando resposta no governo, resposta lá do ministério, enfim, esperando. Então, nós precisamos ter atitude, temos que ser proativos, temos que buscar nossas capacidades, nos conhecer e fazer algo também, mesmo que seja pequenino, mas que para você vai ser algo muito grande. E eu vejo aqui dentro da sociedade essas mudanças acontecendo e vão ficar, são mudanças que eu acredito que vão ficar e que têm sido boas. As Palaiês, por exemplo, mudando o estilo dela de vida, de mudança de comportamento, de não ir mais ao mercado ou outro lugar, mas ir nas ruas e vender, oferecer o seu produto, ou então de colocar sua banquinha ali fora de casa e vender o seu produto. Então tá acontecendo mudanças e que foram ideias da cabeça dessas pessoas, né? E de fato essa pandemia ela atingiu todas as áreas do ser humano, a área econômica, a área social, emocional, física, educacional, política, enfim, todas as áreas. E nunca imaginávamos que isso iria acontecer. Ninguém estava preparado para isso. Então é normal o desespero no início, é normal a ansiedade, é normal o momento de pânico, de tristeza, mas também é normal nós como seres humanos de nos adaptarmos todos os dias e de procurar fazer algo melhor, né, e ir se reinventando. Mas eu gostava de saber tudo aquilo que disse, como é que cada um vai se perceber que há necessidade de se reinventar? Sim, você percebe por conta das dificuldades, porque cada um aqui passou por uma dificuldade diferente. Cada família no mundo todo, e especificamente em São Tomé, por exemplo, as crianças dentro de casa. Nunca se imaginou que ia passar tanto tempo as crianças sem ir para a escola. E as próprias crianças, elas ficam com as ansiedades dela de querer voltar para estar com seus coleguinhas da turma, de sair de casa e ir para o ambiente escolar, de voltar à sua rotina. Então, cada pessoa, ela sente a sua necessidade. Ela tem uma necessidade, tem a necessidade de sair de casa, a necessidade de estar com os amigos, a necessidade de abraçar, de cumprimentar as pessoas como fazíamos antes. Nós somos pessoas muito calorosas e gostamos muito de estar perto, de abraçar, de beijar, né? E de cumprimentar forte. Então, isso foi uma mudança. Temos que parar de fazer isso. Então, e agora, como fazer? Aí já inventa outro tipo de cumprimento, bate assim, né? Ou então com o pé. E isso são necessidades que vão acontecendo e a pessoa já vai conseguindo mudar, né? E pensar nesse tipo de mudança. Em casa, pessoas que tiveram que parar de trabalhar porque não podiam sair, tinham que ficar em casa. E ali elas teriam e tiveram necessidades. E essas necessidades elas tinham que ser resolvidas de alguma forma. Então as pessoas começaram também a pensar, parar e pensar.
E de repente chegou até a teia de aranha onde nunca imaginava ter, e foi lá e tirou, né? E eu estou só simbolizando a teia de aranha, mas foram problemas, comunicação, diálogo com os filhos, organizar as finanças para poder render. Então, tudo isso vai de acordo com essa necessidade que aconteceu, e as pessoas começaram a aprender, a monitorar, a se organizar, fazer a gestão, e é assim que tem que ser, né? Precisamos parar e resolver. Não devemos focar no problema, também isso é importante, porque quando a gente foca muito no problema, a gente não avança, a gente fica só à espera de que alguém resolva esse problema. Então temos que parar e esquecer o problema e focar na solução dele, né? É tanto que a gente tem muitas respostas boas aqui em São Tomé em relação a essas respostas. Eu acredito que o Ministério da Educação está aí pensando todos os dias como fazer para que a volta às aulas seja de forma excelente, seja a melhor possível, né? Estava conversando com o Darlene também, acredito que muitos planos tiveram que ser abortados no início e ser reinventado e feito outros planos. Lá no hospital de campanha, a diretora, com certeza, vários planos tiveram que ser organizados e pensar em novos planos. Talvez o plano inicial não é o plano que existe hoje, não é? E as coisas vão acontecendo de forma com a necessidade, procurando a solução. Ok. Tempo de reinventar. Este programa não é só conversa, mas também música. Nós vamos ter agora a atuação do cantor Léo Borracop, que também inventou uma nova música sobre o Covid-19. Vonte sendi balele sae, maji plovia doente na cada fae. Vonte sendi boia sae, maji plovia doente na cada fae. Vonte sendi da destino, maji plovia doente na cada fae. Vonte sendi tano menge, maji plovia doente na cada fae. Vonte sendi bashi cola, maji plovia doente milhão take. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Passa guarda nome. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Legadi tema. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Inde concedo tolo. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Legadi tema. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Pela fa, hoje a quasca bicava, para não bobila, mono tava na luta com só defa, e nas café venda nome, leite se na te uefa, na telico na te boblifa, e na caco e ninguém fa, ne pletundi blanco fa, ende concedo tolo, lava montudo ola. E busca cheluara, na que se mlasca fade. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Nessas pelas fae. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Ana com a floga fae. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Chibo doente na capa, piabo fae. Jamais quasca bicava, para não botar sampa, não pôr flá. Para não bilidente, até flash de olhar.
Loja me quasca bicaba, para não botar som, para não pôr flá. Para não bili dente até da chibiolia. Que colo doente, é caminhar com bobide. Que colo doente, é caminhar com bobide. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Amigo vou com você. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Na com família foi. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Faz cabicaba, faz cabicaba. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Nessas belas vai. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Já jamais. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Que colo doente. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Faz cabicaba. Taqueo, povo muito bom, taqueo. É caminhar com bobide. Taqueo, povo muito bom, taqueo. Taqueo, povo muito bom, taqueo. É o Boca-Copo com uma excelente mensagem que todo o público gostou. Nós temos que reinventar, não temos público. Obrigado, Léo Boca-Copo. Vamos sempre contar com este tipo de atitudes e não só, a vontade das pessoas criarem música para sensibilizar as pessoas sobre o perigo que existe com a pandemia de Covid-19. Eu volto outra vez para a saúde. Dentro de pouco tempo vamos ter o início das aulas. Eu gostava de saber se estão criadas condições, pelo menos em termos de saúde, para que as crianças e não só os jovens possam participar das aulas. O Ministério da Saúde, mais propriamente a Direção de Cuidados de Saúde, está a trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação para elaborar esse conjunto de medidas que devem ser implementadas nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, para que possamos mitigar ou evitar que ocorra transmissão a nível da população infantil e juvenil. Sabemos que é uma população, sendo uma das faixas etárias vulneráveis, é uma população que devemos proteger em todos os aspectos, seja no seio educativo como a nível da comunidade, e portanto estão-se a trabalhar nas medidas que possam estar adequadas à população em questão. Não é? Porque trabalhar para jovens é uma coisa, para a população de meninos de 6, 7, 8 anos é diferente, e para adultos é outra realidade. Portanto, há que adequar as medidas para que sejam também elas o mais realistas possíveis, porque estarmos a implementar medidas que depois na realidade as crianças não consigam entender ou implementá-las no seu dia a dia, acabam por não ser eficazes e acabam por ser até um peso para os educadores e quem está a monitorizar as próprias crianças. Vou dar um exemplo dessas medidas que irão ser tomadas. Portanto, algumas das medidas são aquelas que já se encontram em vigor. A higienização das mãos é fundamental. Em todos os momentos as crianças devem, aliás, desde o início da pandemia que já se ensinou, as crianças até são uma população que sabem como é que devem lavar as mãos e sabem os passos todos, portanto, é jeito também em forma de brincadeira, mas que fique realmente para as crianças que devem higienizar as mãos com frequência. O distanciamento social é uma das medidas que acarreta algum desafio neste tipo de população, porque sabemos que as crianças querem estar perto umas das outras, brincar umas com as outras, e brincar sozinho não é tão frutífero como o brincar, implica brincar acompanhado, e portanto há que também arranjar alternativas de como é que podemos encontrar formas de brincar, a reinventar, neste caso, também as brincadeiras, para que não haja tanto contacto, pelo menos numa fase inicial, para que não haja tanto contacto entre as crianças também, não é? Existem... Mas eu acho que vai ser difícil
São desafios, são desafios. Gostam de brincar, contactar? Naturalmente são desafios, vai ser sempre difícil, porque se é difícil para a população adulta, quanto mais crianças, que naturalmente ser criança é estar perto uns dos outros, brincar, contactar, tocar, e daí a necessidade de focarmos na higienização das mãos, isto é muito importante, depois das brincadeiras, antes das brincadeiras, para evitar que haja tanta contaminação, e reinventar. Há brincadeiras que se podem fazer que não implicam sempre o contacto uns com os outros. Podemos reinventar, fazer jogos de forma didática para, pelo menos numa fase inicial, tentarmos que esta população não seja tão afetada. Mas está a ser trabalhado esse conjunto de medidas que depois serão divulgadas através dos meios de comunicação apropriados. Mas é claro que haverá um seguimento, assim que abrir as aulas, saber se realmente essas medidas estão a ser bem implementadas. Não? Naturalmente que a monitorização, a vigilância é fundamental para que, portanto, aquilo que é a realidade de outros países é que todos os surtos, os focos, aqui o importante é atuar o mais rapidamente possível. Portanto, na presença de um foco na iminência ou no conhecimento de haver algum foco, nós devemos atuar o mais rapidamente possível, portanto temos que ter o conhecimento rápido do que está a acontecer, e só podemos fazê-lo através da monitorização e do acompanhamento da implementação destas medidas. Agora, temos a plena consciência de que quanto mais com mais força, mais convenientemente, quanto mais eficazes for a implementação destas medidas, o sucesso será maior. Obviamente que nós aqui, no fundo, é o que a colega Ellen dizia, nós temos é que buscar o equilíbrio. Nós somos seres que devemos buscar o equilíbrio em tudo. Portanto, nós devemos estar em equilíbrio connosco, em equilíbrio com a natureza, em equilíbrio com o meio que nos envolve, e só dessa forma podemos reduzir os fatores de doença e promover os fatores de saúde. Nós temos que procurar esse equilíbrio, nem tanto a mar, nem tanto a terra, como se diz. Portanto, o excesso também provoca descompensação em termos de saúde. Portanto, aqui o nosso desafio é buscar esse equilíbrio dia a dia, portanto, para que realmente não haja um excesso, uma preocupação excessiva, tentar também ter formas de acompanhar os pais. Portanto, o início das aulas também é um fator de stress e de preocupação dos pais, como é que vai ser, se as crianças vão adoecer ou não. Portanto, nós temos é que buscar, no fundo, este equilíbrio para que não haja excesso e também não haja defeito. E isto vai-se fazer no dia a dia. Doutora, só para perguntar, as crianças vão usar máscara? Nossa curiosidade. Nós devemos sempre, o uso da máscara é generalizado. O uso da máscara é generalizado para para toda a população, sejam crianças, seja a população adulta. Naturalmente, nas crianças nós sabemos que vamos ter uma maior dificuldade no cumprimento da própria medida. Inicialmente, eu penso que nós devemos implementar todas as medidas de segurança, porque nós não sabemos como é que as crianças se encontram, portanto, quando vão estar juntas, não vamos rastrear todas as crianças antes de entrar na escola, e sabemos que a doença ela é feita também dia a dia. Hoje eu posso ter um teste negativo, amanhã posso ter um teste positivo. Portanto, inicialmente eu acho que devemos implementar todas as medidas que verificamos como eficazes. O uso da máscara, a higienização das mãos, algum distanciamento nas salas de aula e em termos recreativos, termos a capacidade de ter brincadeiras e jogos didáticos que possam também acarretar algum distanciamento, evitando aglomerações. Penso que inicialmente devem estar implementadas estas medidas, mas temos a consciência que as máscaras, o uso das máscaras por uma população muito pequena, torna-se difícil. Portanto, valorizar também que
porque se a criança não se adapta bem ou se não usa tão bem, elas vão estar a brincar, vão tirar a toda a hora, portanto não será a medida mais eficaz nesta população, então devemos nos focar noutras medidas e reforçar as outras medidas, mas deve estar presente também, até porque é uma medida que ainda está em vigor, faz parte das medidas que estão a ser implementadas, portanto deve estar presente. Então as mães têm que providenciar as máscaras para as crianças para irem para a escola. Devem providenciar, sim. Devem. Isso também que eu poder, isso acontece a nível internacional, quando devem essas aulas, havia, portanto, o termómetro para medir a temperatura. Isso vai acontecer também aqui no nosso país. Também deve ser uma das medidas que devem ser implementadas, a medição da temperatura antes da entrada na escola. Sabemos que é um dos fatores, um dos indicativos, digamos assim, os indicadores de que pode estar a haver alguma alteração, mas também temos que ter a capacidade de perceber que a elevação da temperatura deve ser manejada de maneira correta. Nós agora já sabemos, já conhecemos um pouco mais do Covid. Nós não conhecemos tudo do Covid, mas já conhecemos um pouco mais do Covid, já sabemos que o Covid é um conjunto, e, portanto, fatores isolados devem ser lidos de maneira correta. Na elevação da temperatura, há pessoas que no seu organismo a elevação da temperatura é uma resposta a um dormir mal, a um pequeno desequilíbrio que em nada tem a ver com o Covid. Portanto, também, no fundo, informar é muito importante e ter as portas abertas para que os pais, os educadores possam buscar essa informação quando é necessária, para que não gere o pânico, porque o pânico gera comportamentos de riscos e gera doença. E, portanto, a pessoa acaba por ficar doente não porque tem Covid, mas porque está em pânico com o medo excessivo de ter Covid. Portanto, há que fazer também a leitura correta dos indicadores. Nós sabemos que ao longo deste tempo, daquilo que nós vamos verificando nos outros países, felizmente por Deus ou por entidades desconhecidas, a população infantil e os jovens não são aqueles que são mais afetados. Existem alguns estudos que nos mostram de mulheres até grávidas que tiveram Covid e os bebés, as gravidezes foram até o final sem problemas e os bebés nasceram bem sem Covid. Portanto, nós sabemos que este vírus, o coronavírus SARS-CoV-2, não está, este tipo de população não é a sua população-alvo. O que nos deixa um pouquinho mais descansados em entender, e também sabemos, por exemplo, na China, muitas crianças tinham positivo, mas não desenvolveram sintomas. Portanto, sabemos que esta população, há de ter nela, há condições criadas para combater o vírus de maneira saudável, sem desenvolver patologia. Isso deve-nos manter descansados, não no relaxamento das medidas, porque as medidas devem ser implementadas de qualquer forma, mas também devem, em relação aos pais, manter algum equilíbrio em termos psicológicos, não é? A percebermos que, a doença existe, mas a vida continua e temos que nos adaptar ao facto e temos que conviver com a doença, então vamos conviver de maneira mais saudável possível, sem pânico, sem excesso, procurando sempre as informações corretas e procurando sempre implementar aquilo que, de acordo com o nosso dia-a-dia, seja possível implementar. Em termos de proteção social, não haverá alguma medida para esse início das aulas? Relativa à proteção social, nós já temos o nosso plano de trabalho em que nós estamos fazendo acompanhamento às mães do programa Família Vulnerável e temos estado a fazer seguimento em que nós estamos ainda a sensibilizá-las, e um trabalho em que nós vamos também fazer faseadamente, nós vamos fazer algum workshop para envolver mais a família, a parte do marido nesse caso, porque o nosso programa está um bocado mais com uma percentagem feminina do que masculina. Portanto, já percebemos durante os nossos trabalhos que há necessidade de envolver os homens também
na responsabilidade da família. Portanto, relativo a essa situação de precaver, nós temos estado a ver junto aos pais essa questão da higiene. Tanto é que nós dizemos, nós temos as tais condicionalidades para o programa, mas nós temos também as exigências que fazemos extra, que é o acompanhamento da saúde das crianças, que os pais devem fazer, independentemente da assiduidade da escola. E nós estamos praticamente durante toda essa semana do 7º pagamento que aconteceu, junto aos pais nas comunidades, a ver a questão da necessidade da higienização que eles devem precaver. Portanto, do nosso lado, eu posso também dizer que a família toda terá que se envolver. Isto não será uma causa única. Isto terá mesmo que, falando do seu aspecto social, eu diria que a questão dessa prevenção, o início das aulas, não é uma responsabilidade somente da saúde, é uma responsabilidade de todos. Nós fazemos, enquanto proteção social, com as famílias, nós fazemos um acompanhamento de seguimento, mas nós fazemos também, de modo geral, sensibilizando um ou outro, mesmo não pertencendo ao programa Família. Portanto, para nós é essa responsabilidade social, isto porque, se nós olharmos bem, os pais não podem fugir nesse momento à sua responsabilidade. E falar dos pais e encarregados de educação, porque, querendo ou não, nós temos algumas crianças que a responsabilidade delas está sobre um avô. E, portanto, esses como os tais grupos que são frágeis para a questão do Covid, nós também, no fundo, temos que continuar a chamar a atenção, a sensibilizá-los na questão de melhorar nessa questão da higiene, porque eles também continuam também nessa vulnerabilidade, bem como os seus filhos ou os seus educandos que vão para a escola. Portanto, nesta reabertura do ano letivo, eu até apelo mesmo que os pais não achem que a saúde, o Estado, o governo faça o melhor, sem poder contar com a presença e a participação de todos. Portanto, eu posso dizer que o governo foi fazendo até o quanto pôde, antes da doença, digamos assim, ir se alastrando, foi tomando algumas medidas atempadamente, o que foi bastante bom, e mesmo em vários aspectos, porque a doença no fundo não está... Durante a evolução da mesma é que se vai criando ou recriando uma outra dinâmica para a melhoria. Portanto, eu acredito que quando as aulas iniciarem, o governo vai tentar, se calhar, ir vendo em cada uma das áreas de atuação a necessidade de melhorar ou implementar um ou outro aspecto. Portanto, não podemos aqui de forma acabada dizer, olha, traçamos esse plano, conforme ele até estava a dizer, traçamos esse plano e vamos seguir esse plano. Isso vai ser um plano que vai sofrer muitas alterações, porque pode-se dar conta de que máscara não está muito bem, lembrando que as crianças, com uma máscara correr durante o intervalo, isso não vai ser uma coisa muito normal, não vai ser uma coisa que muitas vezes a saúde poderá vir a ter outros tipos de constrangimento e, portanto, é uma responsabilidade de todas. É algo em que eu acredito que o governo, juntamente de acordo com cada ministério, vai, no fundo, acionar mediante a necessidade. E acredito que os educadores, os pais, terão que dar uma mão muito grande relativa a isso. Desde já, tendo em conta que as aulas terão seu início muito brevemente, devem começar já a conversar com os seus educantes, com os seus jovens, porque às vezes estamos muito fixados nas crianças de menos idade e muitas vezes, na minha ótica, a juventude está pior. A vulnerabilidade muitas vezes não virá só das crianças, vem da juventude, em que muitas vezes, quando põe na sua cabeça isso não existe, isso não é real, às vezes temos mais dificuldade em mudar o comportamento, a atitude e pensamento dos jovens. Das crianças, elas são, digamos, uns agentes possivelmente de socialização, com algumas atividades didáticas, pedagógicas adequadas, elas são até o nosso caminho para a comunicação. Mas a juventude eu não acredito muito, temos que martelar, temos que bater mesmo de frente, se for necessário, porque a juventude, o pensamento é outro, a atitude é outra, e muitas vezes é aquela mente que acha que sabe tudo.
E isso dificulta qualquer implementação para a mudança de comportamento. E lembrar que o ser humano, o comportamento não muda de noite para dia. É algo que nós vamos, no fundo, trabalhar paulatinamente. E eu acredito que deixa acontecer, deixa as aulas virem e acho que vamos adaptar mediante a situação. Não vamos de forma acabada. Traça-se o plano e vai haver necessidade de alterar o plano, não é como diz ela. Nenhum plano, nenhum setor, nenhum ministério vai ser um plano acabado. Vai ser um plano que vai ser readaptado sempre, reinventado mediante a situação que se vai ter. Porque podemos achar que conhecemos a sociedade, não. A sociedade é mesmo um laboratório inacabado, e sempre será, portanto, vamos ver como é que vai ser a propagação, vamos ver que medidas pode-se traçar, como é que se pode rever, e sempre o mais importante é de forma imediata. Assim como o governo nas primeiras horas tomou as medidas, nas primeiras horas orientou, fez um conjunto de coisas, eu acho que desta vez também, ao termos esse momento de período letivo, essa reabertura, há que se concentrar bastante na tomada de decisão imediata. Achando que há necessidade de se fechar, encerrar, pelo menos por uma semana, para se analisar, também pode ser feito. Portanto, deixa acontecer e vamos nos reinventando. Psicologicamente, a reabertura das aulas não haverá um grande impacto na juventude, sobretudo foi aqui realçado que comportamentos jovens deixam muito a desejar. O que acha que deve ser feito? Os jovens, eles precisam estar conscientes, né, da situação atual no país, mundial. Aqui está tranquilo, tal, há essas questões de dúvidas, se tem, se não tem, mas pelo bem e pelo mal, é melhor se prevenir, né? Então, acho que os jovens, eles têm que estar bem atentos a esses cuidados, a obedecer esses cuidados. Como a doutora falou, não é um cuidado apenas para o Covid, mas é um cuidado para diversas outras doenças, né? De cuidado de problemas de saúde. Então, você vai evitar, não apenas com o Covid, mas evitar outras patologias. E os jovens, eles precisam ajudar a sociedade. Nós somos um país aqui em São Tomé jovem. A maioria da população é bem jovem, né? E são as que mais circulam no país todo. Então, nós precisamos da ajuda desses jovens para isso. Essa sensibilização e consciência de que eles podem e devem colaborar para que essa doença realmente ela não exista aqui em São Tomé, né? Ela não fique aqui em São Tomé. E eu tenho uma mensagem até para os pais, né, que, como a Jutarline falou, fiquem tranquilos também, né, quanto a isso. Eu sei que há uma ansiedade, uma vontade de que os filhos voltem para a escola, porque eles pedem também, as crianças pedem, nós pedem também, né? Mas também tem a preocupação de como é que esses filhos vão ficar lá, como é que vai ser essa questão do... São muitas perguntas, muitos porquês, e que nós só vamos ter as respostas quando isso começar, quando isso acontecer. Eu acredito que nem o Ministério da Educação tem todas as respostas, né? Ninguém tem todas as respostas. É uma situação que não há precedentes. Então, não há uma receita de bolo, não há uma coisa que é um manual, não existe um manual. Talvez no futuro nós teremos um manual contra uma pandemia do tamanho do Covid, né? No futuro, mas até o momento nós não temos esse manual. Então, fiquem tranquilos, os pais, encarregados de educação, e também preparados para mudanças. Porque hoje vai se dizer uma coisa, mas daqui a um mês pode se avaliar e ver a necessidade de mudança de novo. E como a Jutarline falou, de repente, olha, essa semana, esse mês nós vamos parar para poder avaliar e ver se os alunos voltam ou não. Não tem nada fixo. Nada pronto. Estamos aprendendo junto com a pandemia. E todos os dias estamos pensando em coisas novas. Então, pais encarregados de educação, diminuam a ansiedade, mantenham a calma, fiquem tranquilos, ajudem os seus jovens, as suas crianças a voltarem para a escola e também compreenderem essa situação da melhor forma, né? E que eles também possam ajudar nessa adaptação, ok?
Eu penso assim. Tem de reinventar o programa que vai ter continuidade, não é? Um programa elaborado pela Unicef com a colaboração técnica da TVS. Se quiser participar, faça a sua inscrição aqui na TVS para poder dar a sua opinião sobre aquilo que devia ser feito, os problemas que surgiram na sua comunidade. Nós estaremos aqui abertos durante um certo tempo para podermos dar todas as informações com pessoas maravilhosas que deram grandes informações que pensem eu que irão ajudá-lo a comportar-se, a saber estar na sociedade com esta pandemia que ninguém quer, mas infelizmente existe e que todos nós devemos tomar as nossas medidas. Boa noite, nós voltaremos a ver-nos em breve. Adizeza washenike unda jama sigonu popota polo klidu wakabalelebo. Adizeza washenike ashifa jama sigonu popota polo klidu wakabalelebo. Yanshe mukabe sosegadu vidamwe. Yanshe mukabe sosegadu vidamo kwada atenala amina tavanefa kwada nala amina tavanefa shikasa kwanganya jelu nanse kakole konde mesa kwa demanda asa ya pepetu shikasa kwa dikume nanse kakume lolovoka mesa kwa demanda asa ya mpepetwe kaposa. Ay 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 haba mufe kwangu le palwe. Oy 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 haba mu haba mwe. Ay 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 vya kwaza wofla. Oy 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 Shamanda bo golomu Shigala fadinia Bona beni kefe Shamanda bo golomu Shigala fadinia Bona beni kefe Bona beni kefe Shino kasebe wakwaka flani klashino nontoka nabili denchi ndayongefa. Shino kasebe wakwaka flani klashino nontoka nabili denchi ndayongefa lashika teweo. Ay 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 yaklumvesa boka. Oy 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 Sapiolo bala kukamata. Ay 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 yaklumvesa boka. Oy 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 ay 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 kwaganya jelu boy mena mineli. Oy 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 kwa demanda saya bala na kerwe kwa shluvisu. Boy mena mineli kwa demanda saya bala na kerwe. Ay 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 wanganya jelo ya sameo. Oy 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 wade mananga kole konde. Ay 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 ay